Lucas, capítulo 5, versos 27 a 31. O texto diz assim: momento só. Lucas, capítulo 5, versos 27 a 31. O texto diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pode se assentar? Irmãos amados, conta-se que na navegação antiga costumava-se amarrar uma corda na ponta do vergalhão da vela da embarcação e prendê-la no navio. Porém, em dias de vento forte, o marinheiro ficava encarregado de esticar ou afrouxar a vela conforme a força do vento. Só para contextualizar, a vela de uma embarcação se parece com a asa de um avião e serve para impulsionar ele para o seu destino. Se o marinheiro responsável em segurar a corda da vela, se ele mantiver a vela frouxa, perdia-se velocidade. Por outro lado, se ele mantivesse a vela esticada ou a corda esticada demais, o vento podia rasgar a vela ou até mesmo fazer o navio capotar. Afirma-se que este ato de afrouxar a vela era antigamente chamado de perdão. O capitão então gritava com ele: Perdoa! Perdoa! Isto é, deixa o vento passar. Perdoar é isso. De forma graciosa, perdoar é deixar o faltoso passar. Irmãos, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas deveria nos deixar maravilhados com a graça de Jesus em incluir no seu reino, em deixar passar no seu reino pessoas que normalmente não eram admitidas pela sociedade. Pense aí em Pedro. Pedro, um simples homem, morador da desprezível Galiléia dos gentios, aquele filho do Senhor João, sabe? Irmão de André. Dizem que ele é analfabeto e só sabe pescar. Esse é o desprezo da sociedade, irmãos, daquela época e talvez até mesmo de hoje. Mas Jesus o admitiu dizendo: Não temas, Pedro, a partir de hoje você será pescador de gente. Irmãos, a compaixão de Jesus permitiu que um homem coberto de lepra ultrapassasse o limite estabelecido pela lei e viesse à presença de Jesus suplicar por uma purificação. Nós deveríamos ficar um pouco constrangidos ao ler o relato do paralítico, que uma vez impossibilitado pela multidão, foi conduzido por 4 amigos a entrar na casa pelo telhado para ser admitido por Jesus. Todos esses relatos estão aqui no capítulo 5 de Lucas. E para aumentar a medida da graça,
o verso 27 inicia dizendo: passadas estas coisas, saindo ele, viu um publicano. Domingo passado eu finalizei a série a Escola da Dor e o Mestre da Cruz. Eu falei um pouco sobre o Jesus que nos substituiu na cruz. Eu abordei um pouco a pessoa de Jesus. E em clima de reforma protestante, que no dia 31 agora de outubro, essa semana nós completamos 508 anos de reforma protestante, em clima ainda desta data tão marcante para nós, e afirmando 5 pilares, eu já falei domingo passado sobre Cristo, a Escritura é outro pilar, e este texto, então, ele fala sobre a graça de Jesus. E nós já sabemos que é somente por meio da fé e somente a Deus toda a glória. Então nós temos 5 pilares: só as Escrituras, só Cristo, só pela fé, só a Deus glória. E hoje eu quero falar somente pela graça que nós somos salvos. Então, neste momento, eu quero abordar o tema, o impacto da graça. O impacto da graça. Em primeiro lugar, o impacto da graça conecta pessoas a Jesus. O verso 27 e 28 afirma isso. Vocês que já ouviram falar de Lutero, Martinho Lutero. Ele escreveu 95 teses, e a tese 62 e 63 do seu escrito diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. E este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos, eu acrescento, os últimos, os primeiros. Irmãos, conforme o 27 deste texto que nós lemos, em Marcos capítulo 5, saindo Jesus viu um publicano chamado Levi. Dos 12 escolhidos para serem os discípulos de Jesus, Levi é, humanamente falando, o mais desqualificado. De acordo com Marcos capítulo 2, verso 14, ele é chamado pelo nome judeu Levi, filho de Alfeu. E Lucas, evangelista Lucas, o chama tanto de Mateus quanto também de Levi. Lucas o chama de 2 nomes, como é o caso aqui. Estamos falando de Levi, o mesmo que Mateus, um dos discípulos de Jesus. Ele era um publicano, meus irmãos. Publicano, esta era a última qualificação que poderíamos esperar em um homem que viria a se tornar apóstolo de Cristo. Um dos principais líderes da igreja. Afinal de contas, os publicanos, isto é, cobradores de impostos, eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Eram odiados e rejeitados por toda a sociedade judaica. Quem eram os publicanos? Eles eram homens que compravam do imperador romano uma franquia, um direito de cobrar impostos, enchendo os cofres públicos, bem como seus próprios bolsos de maneira injusta. A Bíblia nos apresenta 2 tipos de publicanos: aqueles que ficavam nos bastidores e contratavam outros, como era o caso de Zaqueu, que era o maioral, o chefe dos publicanos, e havia também os que lidavam diretamente com o público, como é o caso aqui de Mateus, ou de Levi. Pois o texto diz que ele estava na coletoria quando Jesus o avistou. Levi era um religioso proibido de entrar na sinagoga naquela época. E sinagoga era um espaço religioso para a leitura da lei, com outros propósitos de reuniões também.
Mas aquela sociedade era preconceituosa e não permitia que um publicano, um cobrador de impostos, entrasse ali. Levi era tão rejeitado ao ponto de ser igualado com a mesma classe social que as prostitutas daquela época. Mas chegou o dia da palavra de Deus se cumprir na vida de Levi. Chegou o dia, meus amados irmãos, dele ser impactado pela graça salvadora. E este impacto começou com um olhar. Com um olhar. Jesus viu. O olhar gracioso de Jesus conferiu a oportunidade de Levi ser o seu discípulo. Ele viu aquele homem assentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Simples assim. O impacto da graça foi motivado pelo olhar compassível de Jesus. Apesar dos erros, aquele homem foi convocado para o discipulado, para o mestre que disse: segue-me. Como fica claramente explícito aqui no verso 28, Levi não resiste ao chamado de Jesus. É um chamado irresistível. Quando Jesus chama, alguns tentam afastar, alguns tentam resistir, mas não tem como. É um chamado irresistível. Levi não resistiu. Ele se levantou, deixando tudo, passou a seguir Jesus, o nosso Mestre e Salvador. É somente depois da ordem que Levi pôde se mudar de lugar. Observe, irmãos, que ele estava assentado quando Jesus o viu, mas se levantou quando Jesus o chamou. Aquele homem estava aprisionado por um emprego que o impulsionava a praticar coisas ilícitas, coisas erradas. Mas foi surpreendido pela graça salvadora. Somente o impacto da graça faz com que alguém possa ter esta atitude e renunciar à sua profissão amaldiçoada. E essa decisão não tinha volta, sabiam? Não tinha volta, não tinha como Levi depois voltar e começar novamente a cobrar impostos. Isso porque haviam muitas pessoas procurando uma franquia tributária como aquela de Levi. Certamente, assim que ele saiu, outra pessoa ocupou, assumindo então o seu lugar. No entanto, o seu ingresso no reino de Deus foi aplaudido, irmãos. Foi aplaudido por anjos dos céus. Quando alguém é impactado pela graça, esse alguém não tem outra atitude senão arrepender-se e entregar a direção do piloto da embarcação, que é Jesus. Não tem como fugir. Lucas registra este impacto na vida de muitos publicanos. Por exemplo, no capítulo 3, verso 12, por ocasião da pregação de João Batista, o qual, com muitas exortações, pregava o Evangelho de Deus, é dito que os publicanos vão ao batismo perguntando: mestre, o que havemos de fazer? E a resposta foi: não cobreis mais do que o estipulado. Também em Lucas capítulo 15, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Em Lucas também capítulo 18, Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, sendo que o publicano foi justificado, apesar de não praticar os atos religiosos que o fariseu, o religioso, praticava. E no capítulo 19 de Lucas, diz sobre a conversão de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Logo, meus irmãos,
O que o evangelista Lucas quer nos ensinar hoje é o princípio da salvação pela graça. Foi exatamente isto que Martinho Lutero e os reformadores afirmaram, irmãos, por volta de 1517. É somente pela graça de Deus que a pessoa é salva, não por obras de justiça. E o apóstolo Paulo nos diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, ele diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado é grande, a graça é infinitamente grandiosa para conectar pessoas a Jesus. E Martinho Lutero diz em uma outra tese, dentre as 95, ele diz que todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão tem pleno perdão do pecado e da dívida, perdão este que o pertence mesmo sem breve de indulgência, mesmo sem pagamento algum, porque Jesus já pagou a conta. É o mesmo que diz em Efésios capítulo 2, é pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Jesus fez na cruz. É por isso que nós somos salvos. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o resultado delas. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa fazer nada para ser salvo, mas ao ser chamado para a salvação, você faz tudo para demonstrar gratidão. Você não faz nada para ser salvo, mas ao ser chamado para a salvação, você faz tudo para demonstrar gratidão. Além do impacto da graça conectar pessoas a Jesus, em segundo lugar, o impacto da graça gera no coração um desejo evangelístico. Irmãos amados, um dos propósitos do evangelista Lucas, ao escrever este evangelho, é mostrar o amor de Jesus pelas pessoas humildes. Pessoas humildes que eram também desprezadas pela sociedade. De acordo com o capítulo 4 deste livro, Jesus abre a Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 61, onde fala do servo sofredor. O servo sofredor que Deus havia enviado ao mundo para socorrer essas pessoas. Jesus, após ler o livro do profeta Isaías, ele fechou o livro e exclamou: hoje se cumpriu o que acabais de ouvir. Então, com a vinda de Jesus ao mundo, meus irmãos, a graça divina foi descortinada para todo aquele que confessá-lo como Senhor e Salvador. É por isso que o evangelista Lucas fala do apreço de Jesus pelas crianças, viúvas, samaritanos, leprosos, aleijados, prostitutas e publicanos. Então, impactados por esta graça, Levi ofereceu um grande banquete, uma grande festa. E como sabemos, uma festividade reúne pessoas com interesse comum. Esta festa que Levi ofereceu aqui foi para Jesus, foi para demonstração de alegria pelo perdão dos seus pecados. O centro da festa era Jesus, sendo que os convidados teriam igualmente a oportunidade de se
conectar com Jesus, o Salvador. De acordo com o texto que você tem em mãos, numerosos publicanos estavam com eles à mesa. Com eles quem? Com Jesus e os discípulos. De acordo com Marcos capítulo 2, verso 15, além dos publicanos, juntaram-se com Jesus na casa de Levi os pecadores, isto é, gente de má fama. Por que Levi convidou coletores de impostos e outros indivíduos desprezíveis para a sua festa? Ou melhor, para a festa a Jesus. Sabe por quê? Porque esse era o ciclo de amizade que Levi tinha. Isso não quer dizer que nós cristãos devemos viver isolados. Isso não quer dizer que nós cristãos, irmãos, ou melhor, devamos viver misturados com os ímpios, sendo influenciados por eles. Observe que Levi, ao invés de ir para lá, ele traz os de lá para cá. Nós não devemos ser influenciados, mas influenciar. Afinal de contas, meus irmãos, como é neste texto aqui, podemos ver, foi Levi que ofereceu este banquete. E com certeza esta festa foi organizada de acordo com o padrão de Jesus. Era para a glória de Deus. É para aprendizado da palavra de Deus. Levi convidou pessoas desprezíveis para ouvirem os ensinamentos de seu mestre Jesus. Isso mostra que ele havia entendido plenamente o que é graça. Graça. Um favor imerecido. Um presente que nós recebemos sem pagar. É 0,800. Ao entrar na casa dele, Jesus está cumprindo João capítulo 6, versículo 37, onde diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ao entrar na casa de Levi para aquela festa, também está sendo cumprido aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20, onde diz, e eu quero que vocês repitam o que eu vou falar agora, todo mundo. Eis que estou à porta e bato, diga aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o próprio Jesus que está dizendo isso em Apocalipse. Assim como aconteceu com Levi, meus amados irmãos, a graça de Deus deve gerar em nosso coração um desejo ardente de transmitir com outras pessoas o que Ele fez, o que Jesus fez em nossas vidas. É muito fácil você e eu falarmos glória a Deus no ambiente de culto, em alto e bom som. Difícil é glorificar a Deus através do nosso testemunho lá fora. Isso é difícil. Mas o impacto da graça traz coragem, intrepidez para este ato evangelístico. Talvez difícil ainda também seja no ambiente do seu lar, na sua casa, entre os seus familiares.
Às vezes é até mais difícil, né, do que falar para um desconhecido na rua. Mas os momentos de refeição em nossos lares são momentos abençoadores. Há uma grande oportunidade de falarmos da graça no momento em que estamos recebendo alimento de graça da parte de Deus, suprindo o corpo e suprindo também a alma. E aqui vai uma dica para os pais. Pais, sejamos, deixa eu incluir aqui, me incluir, né? Sejamos intencionais nas refeições em nossos lares. Não desperdicemos a oportunidade de fazer as refeições à roda da mesa com os nossos filhos. Sem esparramar, sabe? A fazer as refeições juntos ali à roda da mesa. Nesses momentos também, os nossos filhos podem ser nutridos não só materialmente, mas na área espiritual. Sejamos intencionais nas refeições em nossos lares, por onde formos. Sejamos evangelísticos. Além do impacto da graça, conectar pessoas a Jesus e gerar no coração um desejo evangelístico, o impacto da graça também, em terceiro lugar, redireciona o desejo evangelístico para o foco da missão. Agora acompanhem comigo os versos 30 a 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus eram conhecidos pela falsidade. Eles tentaram desfocar a missão. Eles tentaram desfocar como? Fazendo acepção, diferenciação entre uma e outra pessoa. Mas Jesus os repreende com as seguintes palavras: os sãos não precisam de médico, não precisam. No capítulo 7 aqui de Lucas, a partir do verso 31, Lucas registra a fala de Jesus nesses termos. Aqui, pois, comparareis os homens da presente geração, e a quem são eles semelhantes? São semelhantes. Tem crianças aqui hoje? São semelhantes ao que Jesus falou. São crianças semelhantes às crianças que, assentadas nas pracinhas, gritam umas para as outras: nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Aí Jesus fala: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho. Vocês diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus conclui: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Irmãos, Jesus não iniciou seu ministério nos grandes centros, mas nos pequenos vilarejos da região da Galileia. Jesus deixou a elite, os poderosos, endurecidos, para chamar o Pedro, que ao ser impactado disse: retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus chamou o leproso que reconheceu a santidade e senhorio de Jesus, ao dizer: se quiseres, podes purificar-me. O paralítico que
impedido pela multidão, contou com a ajuda graciosa de seus 4 amigos para receber o perdão de seus pecados por meio de Jesus. Em todos esses casos, o foco era a cura da doença chamada pecado. E pecado, eu quero falar uma definição de autoria própria aqui para as crianças. O que é pecado, crianças? Pecado é o que Deus diz em sua palavra que é errado. Rimou, não foi? Combinou. Pecado é o que Deus diz que é errado. Então, Jesus veio para resolver o problema do pecado. Além daquele paralítico aqui em Lucas, no capítulo 5, ser curado da sua cura física, ele recebeu a cura da alma, o perdão dos pecados. E o que é perdão? Mais uma coisa aqui para as crianças. O que é perdão? Falei, o que é perdão? Perdão, diz aí, é Jesus tirar a manchinha do coração. Exatamente. Pecado é o que Deus diz que é errado, e perdão é Jesus tirar a manchinha do coração. Estou quase finalizando aqui. Jesus realizou muitos milagres, muitas curas. Mas essas curas não tinham propósito em si mesmas. O propósito das curas era evidenciar Jesus. É para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo e, crendo, tivessem vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31, diz isso. É o propósito da cura de Jesus. A cura física para chamar a atenção para uma cura espiritual. Finalizando então, eu quero trazer pelo menos 2 implicações de tudo que eu falei para vocês. A primeira implicação é para aqueles que ainda não se comprometeram com o Evangelho. Para aqueles que ainda não se comprometeram com o Evangelho. Aqueles que ouvirão essa palavra por meio das mídias sociais. Quem sabe seja para você que está presencialmente aqui nesta noite. Eu quero te dizer, pense no olhar penetrante de Jesus. O olhar penetrante de Jesus para Levi expressa também um terno, um gracioso convite para você hoje também. A tua qualificação não é o foco de Deus. Assim como Jesus viu Levi e o chamou, a sua vida, meu querido irmão, minha irmã, a sua vida, querido ouvinte, a sua vida, a sua história, os seus erros e os seus acertos, as coisas erradas que você praticou não são barreiras para a graça ser descortinada para você. Deixa eu dizer algo mais. Você não precisa se consertar primeiro para aproximar-se de Jesus. Venha como você está. Venha como você está, mas você não ficará da maneira como do estado que você se encontra. Não espere mudar algo para ir para Jesus, porque Jesus não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então, venha como você está. Eu te pergunto, o que te aprisiona? Creia que a transformação não será efetuada por você. Você não se muda sozinho. É por isso a necessidade de um Salvador. A necessidade do
Salvador, que é Jesus. E esta salvação é apropriada por você imediatamente após você crer e se arrepender de todo o seu pecado, crendo inteiramente em Jesus. Salvação é pela graça, não é pelo que você faz. Aí seria um pagamento. E Jesus já pagou toda a conta na cruz. Creia nisso, se aproprie dessa salvação e viva intensamente, como gratidão pelo que você recebeu. Mas a segunda aplicação e última, eu quero deixar para você que já experimenta as bênçãos da salvação. O seu ingresso no reino foi um aplauso nos céus. E a graça deve gerar em você um desejo ardente de evangelizar e contribuir com a expansão do reino de Deus. Então, não se amolde a esta geração incrédula, mas também não deixe de se relacionar com pessoas não cristãs. É um equilíbrio, certo? O segredo é você influenciar naquilo que não causa escândalo, você pode influenciar ao invés de ser influenciado. Influencie o seu ciclo mais próximo de amigos, de colegas. Seja um cristão autêntico por onde você passa. Com palavras e também com atitudes intencionais de um cristão. Que sejamos luzeiros no mundo. Que sejamos como sal para evitar a perdição, para promover conservação da vida das pessoas. Seja você uma bênção esta semana, por onde você passar. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé então, irmãos, vamos orar.